Boa noite, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um programa da Matemática Humanista ao vivo. Eu sou o Carlos Matias e dou boa noite a todos. Hoje é um dia muito especial, estou muito feliz de estar aqui com vocês conversando sobre um tema que, quando eu me formei e tive as minhas primeiras experiências como professor, foi algo difícil. Não foi uma coisa simples, né? Assim, o início da carreira de professor realmente, eu acho que deixa a gente muito inseguro, né? Não é apenas uma questão de conteúdo, mas é conteúdo, é lidar com pessoas, é a formação das pessoas, é a história de vida das pessoas. Então eu acho que há vários pontos que acabam tornando o trabalho de professor um trabalho de muita responsabilidade, né, e de uma função social, pessoal muito grande. Então, há um tempinho atrás, vocês devem se lembrar, teve um programa da Matemática Humanista, há um tempinho atrás, sobre curso de licenciatura. Vale a pena fazer, né? O que esperar de um curso de licenciatura? E essa pergunta que foi tema, acho que do programa retrasado, ou do passado, não, acho que foi retrasado. Essa pergunta, ela surgiu em um grupo de professores do qual eu faço parte. E eu vi um professor, ou alguém que, na verdade, um estudante que estava fazendo o Enem, que estava pensando em fazer licenciatura em matemática. Ele perguntava se valeria a pena fazer um curso de licenciatura. Aí, diante disso, eu falei, olha, vou fazer um programa para responder você. Foi o Maicon, né? O Maicon perguntou. E aí, em seguida, eu vi outros posts nesse grupo de professores e havia alguns posts diferentes de professores que já atuantes, já formados professores, e que sentiam-se inseguros para exercerem a profissão de professor. Eles já eram formados e houve um caso assim, olha, me deu branco, eu não sei mais nada, eu estou nervosa, eu não consigo, de uma menina. E eu achei, nossa, eu vou fazer um outro programa. Eu acho que a matemática humanista, ela realmente busca alcançar as pessoas, as questões que as pessoas vivem. E eu percebi que esse era um outro ponto, né? Quer dizer, me formei professor ou professora, mas me sinto inseguro ou insegura. E agora, né? O que eu faço? Então, queridos, bem-vindos no programa de hoje. Esse é o tema, a gente vai falar bastante sobre isso. Eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência também, um pouco sobre a minha história quando eu comecei a ser professor. E eu conto com vocês. Hoje o programa, em princípio, ele vai ser até curto. Eu tenho poucos slides, na verdade. Eu nem faria slides. Eu queria só bater um papo com vocês sobre isso. Então, convido vocês, por favor, especialmente, a colocarem perguntas aqui aqui no chat, tá bom? Vou dar boa noite a Daniela Zamboni, ao João Rodrigo, a Bárbara Marinho também chegou, já tem pergunta aqui. A Bárbara Marinho está perguntando aqui o seguinte, olha aqui que legal, olha, você chegou a lecionar na educação básica? Sim, Bárbara, eu cheguei a lecionar na educação básica durante 3 anos, eu tive uma experiência como professor de ensino fundamental e 1 ano como professor de ensino médio, apesar de não ter feito licenciatura, tá certo? Você sabe que isso é uma coisa possível, sobretudo na década de 80, 90. No iniciozinho, isso era uma coisa comum, né? Então, sim, eu dei aula como professor mesmo, principal de turmas, 3 anos no ensino fundamental e 1 ano no médio. Beleza? Daniele Zamboni tá chegando também na área. Daniele, bem-vinda. Júlia Neta tá chegando também. Então, boa noite a todos. Muito obrigado pela presença. Vamos, então, conversar um pouquinho. Vamos ver, então, quais são os pontos, né? Então, você fala assim, me formei professor e não me sinto seguro. E agora? Né? Então, inseguranças,
né, elas são relativas a quê? Então eu fiz uma pequena lista de possíveis inseguranças, digamos, tá? Que professores recém-formados poderiam ter. Talvez não apenas recém-formados. Alguns professores podem já, inclusive depois de um tempo formados, sentirem-se inseguros, tá certo? Isso é algo que é totalmente possível. Então, eu tentei pensar possíveis motivos, né, que poderiam causar inseguranças, né? Então, no caso, primeiro, como começar, né? Às vezes, quando você está vou começar meu trabalho como professor. Esse é um passo que deixa a gente inseguro. Aquele primeiro passo seria isso, né? Seria relativo ao início, né? Seria, por exemplo, relativo a algum conhecimento matemático específico? Será que assim você julga que a sua base matemática ela é deficiente em algum conteúdo ou alguns conteúdos? Há algum ponto que você gostaria de conhecer, isso te deixa inseguro, por exemplo, né? A sua insegurança seria relativa ao conhecimento pedagógico geral sobre psicologia da educação, teorias da aprendizagem, sobre a própria estrutura da escola e outros pontos, né? Seria sobre a articulação entre conhecimentos matemáticos específicos e conhecimentos pedagógicos, por exemplo, né? Não só da matemática, o conhecimento matemático puro, mas o conhecimento pedagógico puro, mas algo que articule esses dois, né? Seria esse o ponto? Quer dizer, você aprendeu um monte de conteúdo na universidade, mas a universidade não falou para você como concretizar isso na escola, né? Tem a ver com a gestão de relacionamentos com os estudantes ou entre estudantes. Você se sente inseguro ou é uma coisa que você não tem muita afinidade em querer estar conectado a essas redes de relacionamentos. Então, né, tem a ver com a questão curricular, né, o universo curricular da escola, o projeto pedagógico da escola ou as diretrizes curriculares nacionais. Né? Às vezes a universidade fala muito pouco sobre elas. Você tem insegurança sobre a Base Nacional Curricular Comum, te deixa inseguro. Né? A própria escolha, né, da profissão de professor, seria esse o problema? Então esses são pontos que eu separei para a gente falar a respeito. Maravilha, mas vocês podem falar o que vocês quiserem. Vamos aqui, olha aqui, deixa eu colocar uma colocação da Denise. Tenho 47 anos, me formo esse ano, confesso que me sinto muito insegura. Maravilha! Denise, então, legal você poder compartilhar isso. Eu acho que esse é um primeiro ponto. Eu acho que a gente falar que a gente está inseguro, eu acho que é um passo importante, esse reconhecimento, né, dessa insegurança. Acho que é o primeiro passo para a gente vencê-la, para a gente se sentir mais seguro, né? Tomar uma iniciativa, né? De superar essa questão. Então, maravilha, vamos tentar trabalhar, vamos conversar. Eu espero as suas perguntas sobre essas inseguranças que eu coloquei aqui. Alguma delas se encaixa mais dentro da sua insegurança? Me diga aí, responda aí no chat, tá certo? O Fernando aqui da Cafemática está perguntando o seguinte: olha, falando sobre insegurança, por que você acha que há tantos professores com medo de expor as suas inseguranças, você diz, né? Olha, eu acho que o ser humano, ele por vezes, ele não gosta de demonstrar insegurança, né? Isso é uma coisa curiosa, porque Fernando, eu digo para você o seguinte: às vezes a gente revela a nossa insegurança quando a gente critica o trabalho do outro, quando você cria caso com alguém. Às vezes você está fazendo isso justamente por sentir-se inseguro ou por sentir-se frágil diante daquela ação, daquela pessoa, né? Então, essa insegurança, ela se manifesta
de muitas maneiras. Não só da exposição explícita, como a Denise de uma maneira muito bacana expôs aqui, né? Ela fala que ela se sente insegura em relação a vários pontos, mas eu acho que às vezes a gente demonstra, a gente manifesta e a gente expõe as nossas inseguranças de maneiras que não são legais. Eu acho que isso o mundo está cheio. Infelizmente o mundo está cheio. A gente expõe criticando o colega de uma maneira injusta, né? Isso é uma coisa complicada. Tá certo? Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Tem pergunta do José Cândido. Olha, acredito que a matemática dada nos anos 80 e 90 é bem diferente do que aplicamos da maneira que aplicamos hoje. A matemática, o conteúdo da matemática escolar naquela época, ele era um pouco mais duro, um pouco mais formal do que é hoje. Algumas amarras caíram nesses termos. Mas naquela época eu tinha me formado já na universidade, né? E até durante o curso eu tinha algumas experiências na escola dando aula para poder complementar a renda. Isso é um quadro que muitos professores e muitos estudantes que fazem literatura, hoje eles já se engajam em cursinho pré-vestibular, já trabalham, já estão trabalhando, já são professores dando aula, né? Então isso é uma coisa que acontece sim, acontece, né? Vamos lá. A Bárbara Marinho está colocando aqui o seguinte, olha, sobre o estágio obrigatório, não seria nesse momento onde as inseguranças poderiam ser trabalhadas? Sem dúvida, sem dúvida. Só que uma coisa que acontece, Bárbara, aí, isso é uma coisa que as universidades falham bastante, é que o acompanhamento, né, desses estágios obrigatórios, ele não é o melhor do mundo, né? Então, muitas horas são cumpridas, às vezes, sem o devido acompanhamento, né? E eu acho que esse acompanhamento um pouco mais frouxo, né? Ele, às vezes, não gera tanta pressão no estudante. Ele sente-se inseguro, sim, mas ele não, talvez, sinta-se tão inseguro por não sentir-se tão pressionado. Não que veja, não que o estágio pressione o estudante ou o supervisor, né, o professor, deva pressionar. Não é isso. Mas quando você sente que você tem um acompanhamento mais próximo, né, isso gera uma pressão natural. Tá certo? Isso é uma coisa importante de dizer, né? Enfim. Pois é, a Débora tá falando aqui. Pois é, na verdade, esse acompanhamento não existe. É isso. Tá certo? Ele não existe. E esse é o ponto. Então, por exemplo, há alguns programas atrás, eu coloquei um documento que foi do final de 2018, que é a Base Nacional Curricular da Formação de Professores. Era um documento que foi emitido pelo MEC como proposta no final do ano de 2018, há um ano atrás, mais ou menos, exatamente. Quase um ano atrás, um pouquinho depois, acho que novembro, mais ou menos outubro. E lá nesse documento há uma proposta de que o estágio obrigatório, ele na verdade torne-se uma residência pedagógica e o acompanhamento seja feito pelos professores do curso de licenciatura da universidade. Então isso é uma coisa interessante, um pouco melhor na minha forma de ver. Olha, o Paulo Henrique de Souza está colocando aqui o seguinte: minha principal insegurança é em relação a não ter uma boa didática. Maravilha. Paulo, então, vamos então falar sobre isso aqui. Eu tenho algumas dicas sobre a questão da didática. E eu vou falar para você o seguinte, caro Paulo Henrique, que você pode estudar didática da matemática, por sinal, há livros excepcionais sobre didática da matemática, eu até que gostaria de recomendar. Tem
Um que eu gosto muito, eu gosto muito, é Didática da Matemática, do Bruno Damori. Eu gosto muito desse livro do Bruno. Vale a pena você dar uma olhadinha. Lá, em termos teóricos, em termos de reflexões sobre a didática, o papel da didática, é realmente um livro bastante interessante e denso. Muito, muito bom. E, Paulo, eu digo para você o seguinte: todo o início da questão da didática se dá quando você pensa no estudante, quando o seu foco está na aprendizagem do estudante, quando você sabe o que você busca, né, construir, né, aprendizagem de quê, o que você busca construir, e aí você configura sua proposta, sua metodologia de ensino, né, de modo a construir aquilo, tá certo? E aí há várias alternativas, né, várias configurações, né, de experiências fora, dentro da sala de aula, propostas de encaminhamento mais centralizado na figura do professor, mais compartilhado, onde a participação dos estudantes é mais ativa, e aí há uma certa descentralização da ação do professor, ele entra mais como um mediador, né? Então há várias alternativas, mas tudo isso que você lê teoricamente, sala de aula invertida, metodologia ativa e tudo mais, instrução em pares e tudo mais, todas essas questões, elas são ótimas, mas elas nascem no entendimento de que o que se busca é a aprendizagem do estudante e não é uma metodologia de ensino. Eu vou até falar sobre isso aqui, Paulo. Não há uma metodologia de ensino que resolva tudo. Olha, se você fizer assim, o estudante aprende. Às vezes você vai fazer assim, o estudante vai aprender em uma certa situação e em outra situação ele não vai. Uma outra turma, em uma outra configuração, em um outro tipo de perfil, né? A mesma estratégia de ensino é super bem sucedida em um caso e absolutamente uma lástima em outro. Então isso é uma loucura, tá certo? A Denise está colocando aqui, olha, exatamente, o estágio nem sempre dá a segurança necessária, pois muitas vezes os professores que acompanhamos em sala de aula nos vê como um concorrente. Sei que não é a maioria, mas acontece mesmo. Eu mesmo já vi isso e tive que fazer meio de campo, tá certo? Entre o professor e o estudante que estava lá. Tive que fazer o meio de campo depois, porque o estagiário queria fazer um trabalho diferenciado e aí gerou uma certa confusão lá com o professor. Isso foi uma loucura, né? Então vamos seguir um pouquinho, eu já volto aqui. Façam comentários, por favor, porque a gente vai hoje parar muito. Como é que eu começo? Essa é a primeira dúvida que eu tinha colocado, o primeiro motivo de insegurança. E eu digo para você, eu fiquei pensando no que falar, né? Quando alguém pergunta, ok, me formei professor, como eu começo? E eu digo para você o seguinte, olha, primeira coisa, eu acho que a gente tem é que se ver. Nós mesmos, nós devemos nos ver, né? A gente deve se conhecer. Pensando como professor, né? A gente saber das nossas fragilidades, nós sermos honestos com as nossas fragilidades, com as coisas que nós não sabemos, com o nosso temperamento, tá certo? Se a gente é ansioso, se a gente é impaciente, né? Se às vezes a gente é pessimista ou se é otimista demais, é importante que a gente se conheça. É a primeira coisa, né? Conheça o seu desafio, né? Então, se você vai trabalhar na escola, é a sua primeira experiência, né? Se você vai trabalhar na universidade e é a sua primeira experiência, quem é o seu público? Né? Quem são os seus alunos? Eles estão fazendo que curso? Eles estão buscando o quê? Conheça o seu desafio, né? Então você tem que se conhecer, saber como você é, quais são as suas características, reconhecê-las, né? Conhecer o seu desafio para você se posicionar diante dele, né? De uma maneira sustentável, você usar a sua cabeça, você pensar sobre isso e você agir, tá certo?
O que eu digo é, eu tenho certeza que eu compartilho com todo mundo que está aqui no chat agora me vendo, eu tenho certeza absoluta que todos os professores aqui que estão me assistindo agora vão concordar comigo. A carreira de professor, ela é naturalmente formativa, né? Quando o professor ele trabalha de maneira humilde, né? Ele percebe que ele aprende tanto quanto os estudantes. É incrível como que nós, professores, aprendemos, né, trabalhando com estudantes. Nossa, eu falo para você que eu aprendi muito do ser professor sendo professor, né? Coisas que a universidade não consegue dar conta, coisas que a universidade deveria ter dado conta, que não deu, né? Mas que a minha experiência como professor foi muito formativa nesses termos, muito mesmo. E a questão da humildade é fundamental. Todos nós, ninguém sabe tudo, né? Nenhum professor sabe tudo, nenhum estudante sabe tudo, isso não existe. Todos nós temos limitações, coisas que nós não sabemos, que nós temos menos experiência ou que temos menos trânsito. O ponto é nós estarmos dispostos, né, a compartilhar com os outros, né, com os nossos estudantes, né, um momento de formação, né, de construção de conhecimento, né, e a gente também perceber e assumir que a gente está aprendendo ali. E que muitas vezes você vai chegar inseguro, você vai errar, mas que na próxima vez você vai acertar. Então isso que o Paulo estava falando daqui a pouco, o Paulo Henrique falou sobre estar inseguro em relação à didática. Paulo, faz parte. Às vezes você vai tomar uma decisão que não vai funcionar, em outros casos você vai tomar uma que vai funcionar, mas você vai perceber isso vivendo, fazendo as coisas e tendo as suas experiências como professor. Isso vai ser profundamente formativo, então não tenha medo de errar, tá certo? Isso é uma coisa que faz parte mesmo, tá ok? Parte mesmo. Então, há conteúdos matemáticos que eu não sei. Alguém se encaixa nisso? Alguém já passou por isso daí, né? Sobre conteúdos matemáticos que, porventura, vocês se sentiam ou sentem-se talvez inseguros ainda, né? Quando eu falo inseguro sobre o conteúdo matemático, refere-se a tudo que está em torno deles, as próprias questões matemáticas, como porventura, como conectá-las na escola e tudo mais, né? Então, quais seriam esses conteúdos matemáticos? Né? Em alguns programas da matemática humanista, vários amigos que estavam assistindo, falavam que o maior problema de conteúdo de matemática era trigonometria, análise combinatória. Esses eram grandes problemas, probabilidade, né? Esses eram conhecimentos que eram normalmente conteúdos matemáticos que eram mais duros e que eles sentiam-se mais inseguros, né? Então, eu acho que é muito importante que cada um de nós, né, reflitamos, né, sobre quais seriam aqueles conteúdos que a gente se sente mais frágil, né? E assim, eu falo aqui, não evitem desconfortos. Assim, vamos encarar mesmo. Olha, eu tenho algumas questões com o que? Análise combinatória. Então, são questões que você tem. Então, não adianta aquele negócio de eu não. Às vezes uma vaidade. E assim, curioso, porque não é uma vaidade com o outro. Você, é um orgulho de assumir que você tem uma dificuldade. Às vezes, você tem assim, dificuldade de assumir para você, não é assumir para um outro, não. Isso é algo pessoal que eu falo, tá? De você assumir para você que há assuntos que você não tem aquele domínio em que você transita com segurança o tempo todo. Há algumas regiões de desconforto. Então o que eu digo não evitem os desconfortos, encare-os,
viva-os, né? Busque-os, né? Quais são os pontos em que há desconforto? Busque esses pontos, olho no olho, e ataquem esses pontos. Isso é uma coisa muito importante. Construam um plano de estudos, né? Está claro para vocês que há questões problemáticas, construam um plano de estudos, encarem isso numa boa, né? Tentem abrir espaço para novas aprendizagens. Isso é uma coisa que eu queria falar, muito importante. Por exemplo, você se formou tem muito tempo. Se você se sente inseguro em relação a alguns conteúdos matemáticos, talvez você possa pensar em estudar, ter um plano de estudo sozinho, encarando as suas dificuldades, ok. Uma outra oportunidade seria abrir um canal, né, para lidar diretamente com isso, ou buscando, de repente, um curso de aperfeiçoamento, uma especialização, né, uma pós-graduação lato sensu, por exemplo, pode ser interessante para gerar energia e movimentação para você encarar e revisar esses conteúdos. Pode ser uma alternativa, né? Você abre um canal que vai abrir na sua vida realmente o momento em que você vai ter que se dedicar para isso, porque você assumiu um compromisso, né? Isso pode funcionar em alguns casos, né? Grupos de compartilhamento nas redes sociais, nossa, hoje o que mais há assim, grupos no Facebook, em um monte de lugar, pessoal que divide materiais, sequências didáticas prontas, exercícios resolvidos, listas e tudo mais. Então são coisas que os professores podem buscar esse apoio. Então o ponto é não evitá-los, eu acho. Acho que não evitar os desconfortos, encará-los de verdade, né? Assumir para você com você, que há dificuldades naqueles pontos e cair dentro para poder resolvê-los da melhor maneira possível. Tá certo? Olha, o José Cândido está colocando aqui o seguinte: tem alguns conteúdos que às vezes nos deixam sem rumo em relação a algumas perguntas. Sim, né? Por exemplo, há alguns conteúdos que são campeões disso, né? E eu diria, José Cândido, que um dos que mais oferece dificuldade aos professores, pelo menos nesse tempo que eu acompanho e vivo a formação de professores, eu diria para você que é a análise combinatória. A análise combinatória ela é realmente um ponto que oferece desafio significativo a muitos professores, né? Porque há muitos problemas em diferentes níveis de dificuldade, alguns são bastante complexos e que exigem estratégias de resolução de problemas mais sofisticadas. Assim, não é nem a questão do encaminhamento operacional matemático da coisa, é mais a questão da organização para a resolução do problema. Naquele programa da Matemática Humanista sobre análise combinatória, né, foi o episódio 14, se não me falha a memória, sobre análise combinatória, eu falei bastante sobre isso. Né? Isso aí acho que é um assunto que, né, tá acontecendo. Né? A Denise coloca assim: olha, o que não domino, corro para o YouTube, para os livros. Tem ótimos canais, professores excelentes. É verdade, Denise, tem sim. Né? O YouTube, ele digamos assim, uma rede social muito rica, tem muito conteúdo. Né? Tem que tomar cuidado com o conteúdo que você vê, porque nem todo conteúdo ele é um conteúdo que está correto. Né? Eu já vi vários exemplos de conteúdos matemáticos que não tá muito legal. Já vi conteúdos matemáticos excelentes. Então, eu acho que sim, o YouTube é uma excelente ferramenta que você deve considerar mesmo, mas sempre estando ligada nas boas recomendações de canal, né, que o pessoal fala. Né? Não olhar qualquer coisa, porque às vezes você vai se deparar com alguns canais que têm aulas que não estão muito legais. Isso pode acabar
propagando, né, alguns erros, alguns equívocos para os estudantes. Então, uma coisa que vale ficar realmente ligada, né? Eu acho que correr para os livros, né, compartilhar, conversar com colegas, eu acho estudar junto, eu acho que são ótimas estratégias para poder realmente assim, melhorar, tá certo? O Marcos está falando assim, olha, acredito que nós professores nos formamos no ineditismo de cada experiência que vivenciamos no cotidiano da sala de aula de matemática. Marcos, é isso. O Marcos arrasou. Vou tomar até aquela. Marcos, tintim. Sem querer colocar inveja, fazer uma brincadeira aqui, ó. Tem camisa agora também, hein? Olha aí, ó. Então, o Marcos falou uma coisa que é maravilhosa. Marcos, perfeito. Cada experiência, cada aula, cada situação, cada estudante propõe uma experiência formativa ao professor, tá certo? E eu diria a você que inclusive hoje, eu postei uma foto, deixa eu ver, quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui. Não sei se vocês viram isso daqui, mas eu hoje postei isso daqui lá no Instagram. Nas universidades, muitos professores reclamam dos seus estudantes, dizendo que eles não estão engajados nas suas aulas. É difícil engajar qualquer um quando apenas quem fala é o professor. E em toda vez que fala, o faz apenas para si mesmo, em vez de para os outros. Né? Então, há muitos professores que dão aula para si. Né? Eles não se permitem ter uma experiência com o outro, com os estudantes. E nessa hora, isso que o Marcos falou é fundamental. Quer dizer, o professor que se enclausura na própria metodologia de ensino ou no ensino, no ato de ensino em si, quer dizer, ele fica preso dentro de uma gaiola, né? Ele dá o curso e pronto. Ele está, na verdade, não só lesando os estudantes, mas também e, sobretudo, se privando, né, de experiências formativas que vão fazer ele crescer como matemático e como professor. Isso que o Marcos falou é especialmente interessante e verdadeiro. Marcos, obrigado, muito obrigado pela sua colocação verdadeiramente. Tá certo? Verdadeiramente. Muito obrigado. É isso daí. A Daniela, ó. Queremos camisa. Aqui, Daniela, ó. Ó, tem camisa, tem caneca, o merchandising. Eu tenho boas notícias. O podcast Matemático Humanista estreia essa semana, queridos. Essa semana de setembro estreia o podcast Matemático Humanista. O primeiro podcast do Brasil especificamente sobre educação matemática, matemática e matemática humanista. O primeiro, olha que máximo. Estamos estreando agora com entrevistas incríveis. Começo com uma entrevista com o professor Biratã D'Ambrosio, maravilhoso, querido amigo, deu uma super entrevista para Matemática Humanista. A gente falou sobre matemática humanista, sobre etnomatemática. Eu conversei com o professor Nilson José Machado sobre a Base Nacional Curricular Comum. Olha, vocês não podem perder. Vai estar demais, vai estar chegando no Spotify, no iTunes deve demorar alguns dias a mais, porque demora um pouquinho, mas nessa semana já está lá, tá certo? Não percam o podcast Matemático Humanista, vai ser demais, demais, demais. Eu estou super feliz, muito, muito bom, muito bom. Então, é isso daí, pessoal. Queridos, então vamos então seguindo aqui. Sobre o outro ponto que a gente sente, muitos professores sentem-se insegurança, e aí é o que o Paulo Henrique falou há pouco aqui na pergunta. Hein, Paulo? Vê se não é isso aqui. Olha, não conheço bem as teorias de ensino e aprendizagem. Por exemplo, às vezes usando tecnologias, às vezes questões envolvendo a história da matemática, envolvendo a escola e tudo mais.
né, a estrutura da escola e tudo mais. Então, deixa eu colocar para vocês aqui, a galera que está me assistindo, vou aqui me abaixar, ficar pequenininho aqui, olha. Quem está com celular, pega o celular, dá uma escaneada. Aqui em cima, nesse QR Code que está aqui, deixa eu sair de cena. Então, esse QR Code, ele vai levá-los para uma coleção que foi editada pela Autêntica. É uma editora lá de Minas Gerais, de Belo Horizonte. É uma coleção Tendências em Educação Matemática. Então, você tá com o celular, dá aquela escaneada nesse QR Code, tá? E você vai ser levado diretamente lá para o link da editora, tá certo? Para vocês conhecerem. Então, essa coleção de tendências em educação matemática é interessante, sabe por quê? Porque ela tem... São pequenos livrinhos fininhos. E você tem análise de erros. Você tem modelagem na educação matemática. Tem informática no ensino da matemática. Tem história da matemática na formação do professor. Então, vários temas, né, que são, na verdade, áreas de pesquisa em educação matemática, são pequenos, é quase como um couvert. Você vai no restaurante e vem aquele couvert, vem um pouquinho, umas pastinhas, uma manteiguinha, um pãozinho, uma linguicinha, né, tal, e você vai compondo, né, provando um pouquinho de cada coisa. Essa coleção é um ótimo couvert para iniciantes na área de educação matemática e que querem se engajar e entender mais ou menos como as coisas estão se colocando no meio, tá certo? Vale a pena. É uma boa sugestão, tá certo? Olha aqui colocando legal. A Lidiane, ó, essa coleção é maravilhosa, vale a pena. São vários livros, acho que tem mais de 20, um monte de assuntos assim. Muito legal, vale muito a pena de verdade, tá? O João Rodrigo tá colocando aqui o seguinte. Vamos lá, João, diga lá, queridão. Acho que todos nós, professores, passamos por N situações diversas de insegurança. Infelizmente, essa insegurança só passa com o tempo de sala de aula, quando há o preparo das aulas, as vivências da própria sala de aula, cada turma, cada aluno é um novo aprendizado. Exatamente. João, maravilha. Maravilha. Demais o que você falou, o que o Marcos falou também. É exatamente isso. A gente perceber que a profissão, as experiências profissionais na docência, elas são naturalmente formativas quando nós somos humildes o suficiente para estarmos conectados a ela. Humildade é a característica número 1 para todo bom professor. Tá certo? É muito importante você estar ligado, né, a todas as possibilidades que aquela experiência pode trazer para você e para o estudante, né? O fim é o estudante, né? Mas a gente, nesse fim, né, que é o outro, a gente acaba se fazendo. Quando a gente se ama, né? Quando a gente ama a carreira de professor, é o que acontece, né? Outro dia, a Débora Moraes, que está aqui, eu fiz uma palestra lá em São Pedro da Aldeia, a Matemática Humanista foi lá, uma escola linda, jovens lindos, fui conversar lá com eles e eu estava falando sobre isso, sobre ser professor. E eu falo assim, quando a gente faz aquilo que ama, sabe, não é a gente que faz uma coisa, é a coisa que faz a gente, né? A Débora até citou uma frase do Confúcio. Como é que é, Débora? Conta aí pra gente. A Débora falou assim, quando você trabalha com aquilo que você ama, você não trabalha, não é isso? Ou você não tem um trabalho, é uma coisa assim. Débora, depois você me corrige, mas é isso. É assim, quando a gente realmente ama o que faz, a gente se faz por meio daquilo. Aquilo não é algo que concorre com o que você busca, é algo que te traz foco, é algo que te traz significado, né? Que te dá propósito de vida, né? A matemática humanista é uma prova disso, tá certo? É algo que eu preciso, né? Não há nenhum plano
por detrás disso daqui. É só isso, realmente. Tá certo? Leandro Ferreira tá falando aqui o seguinte. Professor, eu tô assistindo pelo celular, e agora? Rapaz, faz o seguinte. O episódio ele estará no YouTube. Já. Logo depois eu vou subir o episódio para o YouTube. Aí você pode dar uma escaneada lá quando você estiver vendo. Pode ver na TV, tá? Ou se você... É só você colocar... pode botar no Google, tá? Coleção Tendências em Educação Matemática, editora autêntica. Rapaz, isso é tranquilo. Tem em todo lugar. Vale a pena, como estava colocando... Olha aqui, ó. A Débora tá falando aqui, ó. Trabalhe com algo que você ame, que você nunca terá que trabalhar na vida. Aí, ó. Fabuloso. Esse aí é o Confúcio, tá certo? Então, queridos, olha só que legal que a Débora tá trazendo pra gente. Olha aí, a Ângel tá falando. A Ângel também tava lá em São Pedro da Aldeia. Aí, Ângel. Eu fui no projeto da Débora, ela é um exemplo de professora que trabalha com amor à profissão. Ela faz a diferença. Tive o prazer de trabalhar com essa professora incrível. Olha só, Ângel, olha aí, Débora, a moral que você tá, Débora. Arrasando. E é verdade, a Débora é uma super professora, a Ângel também. Hora ou outro, eu tô aqui no Facebook e estou vendo aqui o pessoal sempre conectado, né? O Leandro Ferreira tá falando aqui, muito obrigado. Ô, rapaz, que isso? Olha só, fica tranquilo. Depois esse vídeo vai lá pro canal do YouTube, você pode ver, pode escanear de novo, ou basta você colocar no Google, vem tranquilo. Coleção Tendências em Educação Matemática, editora autêntica. E aí vem. Beleza? Vamos então seguir. Sim, uma coisa que eu ia falar, né? Eu acho que o Paulo Henrique estava há pouco falando aqui, né, tirando essa dúvida. Eu acho que vocês devem ficar tranquilos, né? Há muitos materiais, há uma estrutura de materiais, iniciativas, conteúdos digitais, sequências didáticas. O professor que tem interesse, quando eu digo, eu estou colocando professor pesquisador, né? Aquele professor recém-formado que está inseguro, né? Há muitos materiais que foram produzidos, né, para serem instrumentos de pesquisa, né, para serem utilizados como recursos didáticos em sala. A oferta desses materiais na internet é muito abundante, mas muito. Então, eu acho que vale muito a pena dar uma conferida, aproveitar o material que tem lá, né? Você tem inclusive materiais digitais gratuitos lá, por exemplo, o GeoGebra, quem gosta de tecnologia, com geometria e tudo mais, e álgebra. Há um repositório enorme cheio de construções no GeoGebra que vocês podem baixar, vocês podem usar. Eu acho que é muito bacana isso daí. Tá certo? A OBMEP, ó, o José Cândido tá falando aqui, né? Muitas iniciativas da OBMEP também tem vários materiais, né? Online também. É verdade. Então, todos esses pontos aí vocês podem usar. Então, vamos lá. Olha, aprendi matemática pura e tópicos gerais de educação na universidade, né? Mas nada sobre como articular os dois. Alguém tem essa insegurança aí ou não? Pessoal que está aí no chat, que fez curso de licenciatura em matemática, eu aposto como é que fizeram um monte de disciplinas de matemática, algumas disciplinas da parte de pedagógica pura, mas a articulação de um com o outro ficou mais frágil. Estou errado ou não? Olha aqui, ó, a Débora. Deixa eu colocar uma coisa que é verdade, Débora, muito bem lembrado. A nova escola, ela tem um conjunto enorme de planos de aula prontos e gratuitos, tá certo? Basta colocar no Google Plano de Aula Nova Escola, tem uma plataforma com um monte de plano de aula. E esses planos de aula passaram por
curadoria. Eles foram curados, então vale a pena, realmente muito bem apontado, Débora. Então, pessoal que estiver assistindo aí ao programa da Matemática Humanista e está pensando assim, nossa, ó, essa dica da Débora é excelente, muito, muito boa mesmo. Então, sobre a questão da articulação, né, como eu falava, das estratégias mais pedagógicas para os conteúdos matemáticos escolares, como a gente consegue conciliar isso, né, eu diria que essa é a maior fragilidade dos atuais cursos de licenciatura em matemática. Na verdade, isso é algo de todos os cursos de licenciatura, não só licenciatura em matemática, mas todas as licenciaturas, grosso modo, a menos de uma ou outra modificação, ainda sustentam aquela velha estrutura curricular 3+1, tá certo? Ou paralela, algo equivalente àquilo, tá certo? Então, todos passam por isso. Essa dificuldade de articular o pedagógico e o específico é algo que, pelo que todos passam, todos que saem da universidade, da licenciatura em matemática, passam por isso. Tá, isso é uma coisa que não devia acontecer. Eu acho que a universidade poderia e deveria dar conta de resolver esse tipo de questão. Eu acho que é função primordial da universidade trabalhar isso, né? A número 1, para falar a verdade, tá certo? Mas, de uma certa maneira, essas articulações acabam sendo construídas com o tempo, tá? Quando o professor tem atenção à aprendizagem dos estudantes, em vez de apenas as suas metodologias de ensino. Veja, eu estou falando isso o tempo todo aqui para vocês, né? O ato de ensinar, ele promove a aprendizagem a quem ensina, tá certo? E o ato de aprender ensina muito, tá certo? A quem ensina, tá certo? Então, a aprendizagem não deixa de ser um ato de ensino, tá certo? Então, queridos, eu diria que essas articulações, elas acabam sendo construídas com o tempo, mas o professor tem que ter o foco e tem que estar aberto a viver as experiências que a aprendizagem dos estudantes promovem, e não apenas estar, como eu disse antes, enclausurado nas suas estratégias de ensino. Tá certo? Tá? O John Batista está colocando aqui, olha, falando que o IMPA ele tem bons vídeos. O John está colocando aqui. O IMPA ele tem uma iniciativa, inclusive o Marcos Paulo, o Marquinhos, hora ou outra ele está presente aqui na Matemática Humanista ao vivo, dando aquela força. É um amigo querido de muitos anos. O Marcos Paulo ele é professor lá do Papimem, né? Eu tenho alguns amigos que trabalham lá, o Ledo, né? O Marquinhos, tal. Eles sempre trabalham lá no Papimem. Aí tem vários vídeos interessantes deles resolvendo problemas também. Então, na verdade, olha, material é o que não falta. Eu acho que o que falta talvez seja uma forma sistemática da gente organizar esse conteúdo, mas isso também já está começando a surgir. Na verdade, isso é uma coisa que eu estava outro dia conversando com um amigo. A gente está vivendo a era, o momento da produção de conteúdo. É muita produção de conteúdo, muita produção de conteúdo. Mas agora é tanto conteúdo disponível, mas tanto, que o que as pessoas estão começando agora a vender, a propor e tudo mais, e é o que está chamando mais atenção, não é mais o conteúdo, é a forma de percorrer o conteúdo, é o percurso ou percursos viáveis, né, em torno do conteúdo, né? Então, há um mar de conteúdo no YouTube. Então, o colega, em vez de fazer mais conteúdo, ele organiza uma sequência, tá? Lá dentro do YouTube, por exemplo. E o IMPA tem bons vídeos. Você pode pensar em fazer alguma sequência, né? Também. Enfim, é isso. Vamos então seguir aqui.
Outro motivo de insegurança. Não sei como engajar meus estudantes. Não sei como tratar questões de relacionamento que surgem em aula ou fora de aula. Tenho medo, né? Eu estava falando com a Débora quando eu fui lá na escola, lá na segunda-feira ou na terça. Foi na terça-feira. Na terça-feira agora, passada, eu estava lá em São Pedro da Aldeia e a, a Débora estava me contando algumas questões, né, que ela, como professora, precisava estar atenta, questões pessoais envolvendo a vida, né, dos estudantes, a vida pessoal dos estudantes, as histórias familiares. Né? A Débora estava me contando alguns casos complexos, né, de questões envolvendo estudantes, né, os dilemas, né, que a Débora e a escola, a coordenação pedagógica da escola, eles têm que enfrentar. Então, assim, isso é o complexo que intimida e que traz muita insegurança aos professores. Porque não, o professor de matemática, ele não é professor de matemática. O fim dele não é ensinar matemática ou fazer com que o estudante aprenda apenas matemática. Há outras coisas. Né? A matemática ela é um meio, eu vou falar sobre isso até daqui a pouco. A matemática é um meio, já falei isso daqui na Matemática Humanista toda hora. Ela é um meio, não o fim do professor de matemática. Né? Por isso que eu falo sempre brincando. Eu sou professor pela matemática e não professor de matemática. Né? Então, todo professor pela matemática, ele vai encarar questões que influenciam, né, o comportamento dos estudantes na matemática, por exemplo, mas questões que são extra sala de aula, então extraescolares. Né? Quer dizer, a gente não pode achar que a dificuldade de um estudante aprender ou de ele se concentrar na sala de aula, né, se concentrar numa aula, ou então conseguir ter uma boa relação com seus colegas, é algo que depende apenas dele, né? Digo, do professor. Né? E depende de uma série de outras questões que estão ligadas na vida familiar do estudante, né? Na própria comunidade que há em torno da escola. Tudo isso acaba gerando, né, influência naturalmente dentro do universo escolar e no posicionamento dos estudantes. Então assim, todo professor ele deve entender que engajamento, garra, mindset, o escambau que nego inventa, tem a ver com outras questões que não apenas são do estudante. Né? Tem outras questões que são externas. Tá certo? Não é uma questão apenas intra-estudante ou plenamente isoladas e que são encaradas apenas por ele. Tá certo? E que trabalhando nele tudo vai se resolver. Né? Há algo de sistêmico, né, que influencia muitos alunos, né, que é compartilhado por estudantes de escolas que estão em uma certa região, por exemplo. Né? Então, quer dizer, a gente tem que saber quem são os estudantes, o que eles buscam. Vai ser difícil, né, um professor conseguir engajar um grupo de estudantes se ele não estiver disposto a ouvi-los e a conhecê-los. Tá certo? Então, tem que ouvir o estudante, tem que conhecer a história de vida, tem que entender o que está acontecendo ali na escola, a questão familiar. Isso aí são pontos que fazem parte da vida do professor. E isso traz insegurança, sim, para muitos colegas que são recém-formados, né? E sentem-se assustados com essa responsabilidade e com o tamanho dessas coisas. Né? Mas eu acho que devagar, contando com colegas, conversando com professores, né? Falando com a coordenação pedagógica da escola. Né? Eu acho que isso daí são pontos que o professor tem que compartilhar e construir e dividir com seus pares aos poucos. Tá certo? Vamos lá. Vamos lá. Então vamos seguir. Olha, projeto pedagógico.
currículo, BNCC, competências e habilidades, só falam disso na escola, mas falaram nada sobre isso na universidade. Então, outro ponto que traz muita insegurança aos estudantes é a BNCC, tá certo? A BNCC agora ela é uma prescrição, né? Uma referência prescrita curricular que busca induzir, né, os currículos, né, de estados e municípios. E isso é uma coisa que muitos professores recém-formados não viveram na universidade. Quer dizer, a universidade os formou sem sem a devida atenção a essa importante referência curricular, tá certo? Eu não vou falar... Bom, podemos falar aqui, se vocês quiserem, assim, sobre a questão da Base Nacional Curricular, né, sobre o que eu acho do documento, etc e tal. Eu posso falar aqui, se alguém quiser perguntar tranquilamente. Mas eu digo que esse é um ponto, competências, habilidades, quer dizer, quando vocês que são professores que trabalham na escola pública, na escola municipal, na escola estadual, na escola federal, da educação básica, vocês não vão me deixar mentir aqui. Vocês podem estar certos. O dia a dia do professor na escola, ele é invadido pelas questões envolvendo os exames em larga escala, os testes, o IDEB, né? Então, Prova Brasil, tá certo? Então, esses são pontos que são cotidianos na vida do professor que atua nas escolas públicas. Mas na universidade falaram muito pouco sobre isso. Não falaram sobre o DEB, não falaram sobre Prova Brasil, não falaram sobre itens, sobre essas coisas, né? Então, os professores saem das universidades e, de repente, chegam numa escola onde há diretrizes e direcionamentos agudos da própria gestão escolar em torno desses testes, né? Isso é uma coisa, assim, severa, realmente severa. E muitos estudantes, e no caso professores agora, né, formados, sentem-se muito inseguros com isso daí, né? Ops. Tá. Então, vamos lá. Nossa, tem um monte de gente falando aqui. Aguenta aí, deixa eu ver. Vamos com calma. O Fernando está colocando um negócio aqui. Olha, ao meu ver, o problema da BNCC está em sua aplicação e no controle da sua aplicação quando se mescla com a realidade das aprovações forçadas nas escolas. Veja, o Fernando, no Brasil, a filosofia de entendimento curricular no Brasil, ela é a filosofia modernista, cuja ênfase ela é em entender o currículo não como um conjunto de experiências, mas como o documento, o teste, a avaliação, é um olhar substantivo de currículo. Então, eu digo para você, o Fernando, que a isso ainda se soma o seguinte: no Brasil, a maior fragilidade em termos de currículo sempre foi acompanhamento e planejamento, sempre foi a questão do planejamento curricular e do acompanhamento. Esses são os grandes pontos. Então a gente tem, por exemplo, PCN, que foram referências curriculares muito importantes, que não foram obrigatórias, que tiveram e induziram pesquisas em educação matemática, induziram currículos, tudo mais. Mas não houve um acompanhamento, eles não foram obrigatórios e tudo mais. A base agora é. Mas assim, eu tenho dúvida se realmente haverá um controle, né? Não um controle mais duro, mas assim, um acompanhamento de como cada escola fará as suas adaptações e construirá os seus currículos, cada escola, cada município, enfim. Né? Quer dizer, a referência que a Base Nacional Curricular traz é uma referência substantiva, ela é uma referência de conteúdo,
né? Ela tem preâmbulos lindos, as 10 competências, tudo mais, ok? É tudo incrível. Mas quando você olha o que de fato é apontado naquela lista de habilidades, você vê que é uma altíssima granularidade em que não há uma articulação realmente orquestrada ali ou direcionamentos sobre como promover essas articulações de maneira mais significativa, entendeu? Isso aí é um ponto realmente que é isso. O João está colocando aqui o seguinte, ó, a BNCC ainda é uma incógnita para a escola. Acho que ninguém ainda tem a dimensão até onde a BNCC vai impactar. Ah, mas não tem mesmo, João, não tem mesmo. Você vê, a BNCC do Fundamental já vai fazer quase 2 anos de idade. E ela ainda não está nas escolas, assim, de verdade, né? Quer dizer, eu diria que a gente só vai ter uma ideia da BNCC realmente daqui a uns 10 anos, quando você tiver egressos realmente do ensino fundamental, da educação básica, que viveram a base do início ao fim, né? E mesmo esses daqui a 10 anos, talvez ainda não tenham vivido nas séries iniciais, né, um desenho da base consolidado. Eu diria que a gente só vai ter uma ideia precisa mesmo dos impactos da base daqui a uns 15 anos, eu diria, em termos reais, assim, em termos de você conseguir realmente ter uma noção clara do que está acontecendo, tá certo? A Débora está colocando aqui uma coisa legal que é verdade, acabamos nos envolvendo muito nos problemas pessoais dos alunos. Pois é, e isso é uma coisa que traz muita insegurança para o professor, porque ele às vezes não se sente preparado para dar conta disso. Né? Quer dizer, então a escola ela tem que se organizar para poder dividir essas responsabilidades. Né? Não pode ficar tudo em cima do professor nesses termos, tem que dividir, né? Tem que, né? Enfim, é tenso, é tenso. Vamos lá então, pessoal. Bom, não sei se está acabando já. Esse é o último slide. Olha só. Último ponto de insegurança. Não sei se fiz a escolha certa. E agora? Aí eu pergunto: será que a insegurança do pessoal pode ter sido sobre a escolha da profissão? Pode ser. Eu conheço vários estudantes que queriam fazer, por exemplo, engenharia. Aí eles optaram por fazer licenciatura para ganhar um tempo e talvez já ir tirando os cálculos fora para depois pedir transferência de curso e já ter aquelas disciplinas cursadas. Mas muitos acabaram ficando. E muitos estão se formando professores sem efetivamente assim, não, é isso que eu sonho, eu sonho em ser professor, né? Muitos não falam isso. E eu acho que isso pode ser um problema. Eu acho que aí eu vou recomendá-los a assistirem um programa da Matemática Humanista que foi o do programa passado, que é a licenciatura em matemática ainda compensa fazer, o que esperar. Então, pessoal que tiver eu falo bastante sobre ser professor, sobre escolha de carreira. Se você tem esse tipo de insegurança, talvez valha a pena assistir. O QR Code está aqui em cima do programa, ou você pode ir no canal do YouTube. Você já assinou o canal do YouTube? Já se inscreveu? Olha só, se você não se inscreveu, você tem que se inscrever agora. Vai lá, nesse momento, clica o botãozinho lá de inscrever-se no canal, clica no sininho para se inscrever no canal da Matemática Humanista. Isso é algo importante, que você dá uma força no canal. Aqui a Matemática Humanista, queridos, o negócio é o seguinte, tudo aqui é de graça. Não tem monetização, não tem nada. Não tem. Ô, Débora, você que está aí, Débora, você está aí? Responda aí para mim o seguinte: eu cobrei alguma coisa para fazer palestra na sua escola, Débora? Diga aí para mim, né?
Vejam, digam aí para mim, tá certo? Então inscrevam-se aí. A Matemática Humanista, ela é um programa gratuito, é amor pela educação, e eu realmente estou aqui por vocês. E porque eu amo a minha profissão. E eu falo o seguinte, que se você se perguntar, você gosta de ser professor ou de ser professora, e você fala não, eu acho que a gente tem que tentar buscar, veja, eu não vou falar assim, então deixa de ser professor, né? A gente tem um trabalho, às vezes a gente precisa desse trabalho, mas você tem que correr atrás do que você gosta. Isso é uma coisa muito importante, né? Quando a gente fica mais velho, né? O que resta pra gente, né? Além do amor dos amigos e da família e tudo mais, é o prazer que a gente tem de que a gente vai fazer durante o dia aquilo que a gente ama, que a gente gostou, tá certo? Então, eu falo para vocês que é muito importante que todo professor responda sim a essa pergunta, tá? Outro ponto que eu entendo, né, que muitos podem ter a questão da valorização do professor no Brasil. É terrível, o salário não é bom. Mas a minha pergunta e aí não é a minha pergunta a você, essa pergunta você fazendo a você mesmo. Até que ponto, para você, a valorização do professor ela se opõe ao amor que você sente para seguir na profissão? Porque, veja, é um trabalho que às vezes não tem a devida valorização. No Brasil, realmente, quase sempre não tem. Mas o professor que realmente ama o que faz, e que se dedica, ele consegue, de alguma maneira, manter-se, pelo menos, dentro de um quadro viável e sustentável. Mais ou menos. Depende do tamanho da família, mas eu digo assim tudo mais. Mas o ponto para mim essa dificuldade, ela entra em choque com o que você sente, te envenena. Porque se você se corromper, quando de corromper é deixar que essa frustração, que essa falta de valorização contamine o seu amor pela profissão, isso é uma coisa perigosa e ruim, né? Muitos professores se desiludem porque eles não conseguem se blindar disso. E é muito difícil se blindar. Então eu acho que todos devem pensar e refletir. Assim, é realmente essa a profissão que eu amo, que eu quero seguir da minha vida? Né? Por exemplo, para mim né? Veja, eu não fiz licenciatura, eu não pensava em ser professor, mas eu acabei fazendo bacharelado, sendo professor. A minha vida mudou porque eu fui professor, porque eu sou professor, eu amo ser professor, muito, muito. Né? Então, é isso, tá certo, queridos? Vamos lá. Vamos passar aqui para o... Temos perguntas aqui, vamos ver as perguntas aqui. Olha só, o José Cândido está colocando aqui para a gente o seguinte: olha, alguns amigos que perderam o emprego e dão aula para completar a renda somente se desmotivaram. Eu dei aula dessa forma e descobri que era algo fantástico e resolvi ser professor. É isso, entendeu? Eu vejo assim, há inúmeros trabalhos que, em termos de salário, de valorização profissional, de reconhecimento, tudo isso é muito melhor. Mas que eu não sou feliz fazendo aquilo. Então a questão no final das contas, o que me deixará mais feliz? O reconhecimento e tudo mais, ou trabalhar com o que eu quero? Veja, uma coisa não exclui a outra, nem eu tenho que escolher entre uma e outra. Às vezes dá para fazer um pouco das duas coisas, mas o que eu digo o que eu quero dizer apenas é isso, é que não é sustentável a gente não fazer em momento algum aquilo que a gente ama. É importante que a gente se dedique àquilo que a gente ama.
Então você que é professor, recém-formado, ama ser professor, está se sentindo inseguro, abasteça-se desse amor. Vamos correr atrás. A matemática humanista está aí, queridos. Olha só. Matemáticahumanista@gmail.com. Qualquer um que esteja me assistindo agora, por favor, está angustiado com alguma insegurança sobre ser professor, por favor, perguntem para mim, mandem alguma pergunta, alguma dúvida, quiser conversar, desabafar, eu estou aqui para te ouvir e respondo todos os e-mails. Todos os e-mails. A Débora tá falando aqui, não cobrou e ainda gastou aí, ó. Tá vendo? Débora, obrigado, Débora. Ó, a Ângela tá falando aqui o seguinte, olha, os alunos amaram a palestra dele. Que bom, que bom. Foi feita com muito amor, Ângela. Olha, o André Vicente está colocando aqui, matemática humanista, excelente iniciativa. Obrigado, André. Seja bem-vindo, amigo. Estou muito feliz de tê-lo aqui no programa. Obrigado pelas palavras. Eu fico muito feliz mesmo. A Débora está falando aqui, ó. Para mim, o que me desestimula é quando não há retorno do aluno. Esse é o ponto. E isso é uma coisa que vem acontecendo cada vez mais. A escola e a universidade, elas, né, vêm perdendo o seu poder de realmente fazer com que o estudante acredite que aquela experiência que ele viverá lá será importante para ele. Quer dizer, a escola está perdendo um pouco, não perdendo a sua importância, mas perdendo a capacidade, né, de fazer com que as pessoas reconheçam isso, de que ela é importante, como a universidade é importante, né? Mas ela vem com o mesmo problema, padecendo do mesmo problema. Ela não consegue, muitos estudantes falam assim, eu vou fazer universidade para quê? Ser professor para quê? Sabe? Então, e isso gera uma desconexão que a Débora está falando aí, justamente quando o estudante não acredita mais naquilo, que a escola pode trazer uma coisa de bom para ele ou para ela, né? A mesma coisa da universidade. Muitos estudantes não acreditam que aquilo que eles vivem lá, né, possa contribuir, não digo não na formação deles, mas na vida deles, ser um elemento diferencial na vida deles. Então a universidade e a escola, elas estão derretendo como um sorvete, tá certo? E isso gera esse ponto que a Débora colocou muito bem e cada vez mais. E cada vez mais. Infelizmente. Né? E isso é um ponto que a gente tem. Aí, ó. A Débora tá concordando. Isso é um ponto que a gente tem que falar a respeito, tá certo? Discutir o papel da escola. O André Bentes, querido André, bem-vindo, amigão, boa noite. Cheguei no finalzinho, tá já no finalzinho mesmo, André, mas obrigado pela presença aí, sempre muito feliz com a sua presença. E aí, bom, como é que foi comigo? Eu vou contar rapidamente algumas. Esse é o último slide. Como foi quando eu comecei o meu trabalho de professor. Então, eu digo assim, a minha preocupação maior, ela era ensinar conteúdo, sabe? Quando eu comecei, eu achava que só o que eu tinha que fazer era dar uma aula incrível e apresentar o conteúdo de maneira incrível. E eu percebia que tudo que eu fazia era olhando para o que eu fazia. Eu não olhava para como aquilo era recebido, como aquilo era incorporado, absorvido, como aquilo afetava o estudante, como ele encaminhava aquilo adiante. E eu comecei a ver com muitas frustrações de que é muito mais do que apenas ensinar o conteúdo, né? Quer dizer, o fim, na verdade, é a aprendizagem do estudante, né? Eu achava que todas as estratégias funcionariam sempre da mesma maneira. Olha, tem um jeito que se eu ensinar derivada assim, se eu ensinar frações assim, se eu ensinar análise combinatória assim, vai resolver.
E eu via que em algumas experiências funcionava bem, em outras não. Tá certo? Era terrível, 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 terrível. Né? O processo avaliativo, né, os instrumentos de avaliação que eu uso, foi o que mais mudou. Por exemplo, a Débora, que toda hora eu tô falando da Débora hoje. A Débora foi minha aluna na Rural. Então, por exemplo, hoje, os meus instrumentos de avaliação não são mais, mas nem uma sombra do que eram os meus instrumentos na Rural. Né? Eles mudaram completamente, eles são completamente distintos. Eu tenho outros instrumentos e processos de avaliação. Né? Eu normalmente considero sempre uma dimensão da avaliação sobre processo ao longo do curso inteiro. Né? Um conjunto de atividades ou observações em vários momentos do curso. Senão, prova, 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 média, acabou. Não é assim que eu sigo as coisas mais. Né? Isso mudou muito para mim. Isso foi uma coisa que mudou muito. Eu aprendi muito e assim, eu percebi como eu fazia coisas que podiam ser melhoradas, sabe? Incrível. Alguns insights, isso é uma coisa que eu vejo que muitos professores que estão aqui me assistindo, tenho certeza absoluta que muitos colegas que estão me assistindo aqui agora, muitos. Verdade ou mentira? Vocês aprenderam muitas coisas ensinando. Coisas que vocês já davam como certo de saberem. Não, isso aqui eu já sei muito bem. Mas na hora de ensinar, você teve um insight, alguma coisa que clicou naquela hora e que você nunca tinha percebido ou visto ou pensado em articular daquela maneira. E você vê justamente a semente da humildade, porque é quando você vive essa experiência que você vê como é importante o outro. Aquele estudante que às vezes o professor fala que ele não sabe nada de análise combinatória, ele não sabe nada de nada. Queridos, deixa eu falar para vocês. Eu aprendi muito e muito mais com os estudantes que tinham maior fragilidade, sabe, em termos de aprendizagem, maior dificuldade de aprendizagem. Às vezes, jovens que tinham muita dificuldade em aprender, esses foram que mais me ensinaram. E eu só tive a chance de aprender porque eu fui humilde, graças a Deus, o suficiente para aprender com eles. E não para destratá-los ou para encerrar aquela experiência, né, acusando-os de alguma má qualidade, chamando de burro ou coisa do gênero. Não. Eu persisti e percebi questões do conceito matemático por detrás do conceito que, na verdade, se manifestavam na dificuldade do meu estudante. Então, o erro dele, a dificuldade dele, foi o meu professor. Isso é verdade. Eu falo verdadeiramente nisso. Então, eu acho que esse é o maior ponto que eu acho que a gente tem que perceber. Esses insights são riquíssimos. Vários colegas, o José Cândido que falou isso, acho que o Marcos também falou isso. A questão desses pontos da experiência que te tocam, né, que te afetam de alguma maneira. Né? Isso é muito importante, reconhecê-los. Né? Outro ponto, reconhecer rompimentos como geradores de identidade e vínculo. Olha só como assim. Deixa eu explicar isso aqui. Eu estava dando aula de tópicos em educação matemática na quinta-feira passada. Minha turma, aí, uma das minhas estudantes perguntou para mim assim: professor, por que a universidade me ensina tanta coisa que eu não vou ensinar na escola? Essa foi a pergunta dela. Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Olha,
eu tinha um planejamento para aquela aula, mas eu botei esse planejamento no meu bolso e deixei quieto lá, porque a pergunta dela foi tão maravilhosa que eu rompi com o meu planejamento por completo. E eu surfei na onda que a pergunta dela trouxe. Foi uma comoção na sala. As pessoas estavam ficando. Realmente, realmente, realmente. Você acha que, como professor, eu vou desperdiçar isso? Né? Então eu aproveitei. Ou seja, esses rompimentos, né, com planejamento, às vezes, né, quando são eventuais, eles geram identidade naquela experiência, eles geram vínculos entre os estudantes, entre estudantes e professores. Né? Os estudantes se apropriam daquilo. A gente teve uma aula hoje sobre uma questão que eu trouxe. Ele se apropria daquela aula. É completamente diferente do que um professor que chega com um planejamento pronto, a priori, totalmente desconectado, independentemente do que aconteça com a turma, eu vou dar isso aqui, sabe? Isso é um pouco complicado, sabe? Trabalhar assim sempre. Então, uma coisa que eu aprendi com o tempo, de diferenciar interdisciplinaridade de transdisciplinaridade. Isso foi uma coisa que eu aprendi bastante, quer dizer, tantas experiências. Não, a gente tem que articular matemática com geografia, com língua, com linguagens, com ciências, né? Isso seria um pensamento interdisciplinar. O transdisciplinar seria, eu não tenho que articular nada, eu simplesmente tenho que fazer conhecimento. Quer dizer, é livre de rótulos do que é o que, né? E ter um percurso formador, né, que naturalmente transite por entre disciplinas, né, que rompa esses lacres, essas mini clausuras, né, do currículo disciplinar que está impregnado em todo lugar. Né? Então isso foi uma coisa muito importante que eu vivi dando aula, sobretudo na universidade, menos na escola, é verdade. Perceber matemática como meio, em vez de como fim. Isso foi uma coisa realmente também que eu aprendi bastante. Vamos lá, as perguntas. Acho que acabou, não tem mais nada para falar. Ao menos que alguém queira perguntar alguma coisa, perguntem. Digam lá, queridos. Olha, essa questão de aprender ao ensinar, creio estar ligada à maturidade, não só matemática, mas no lidar com as peculiaridades dos outros. Exatamente, André. E aí é que é o grande ponto. Será que quando a gente está ensinando, aprendendo matemática, a gente aprende ou ensina só matemática? Né? Será que o ato de ouvir o outro, de estar aberto para ouvir o outro, de reconhecer o que o outro traz naquilo que eu faço, será que isso não é, em si, algo também a ser ensinado, algo também a ser aprendido? Hoje, o pessoal chama de habilidades socioemocionais, mas eu não gosto muitas vezes de dar muito nome às coisas, sabe? Eu acho que a gente acaba, parece que a gente transforma tudo em uma grande enciclopédia. Mas eu digo para você que a matemática ela é meio, não é fim. E eu acho que lidar com peculiaridades dos outros, ouvir uma crítica, fazer uma crítica respeitosa, isso é tão importante quanto algo mais ligado ao específico matemático, né? Isso daí é um ponto importante. Obrigado, André. Ó, maior aprendizagem que temos em aula é justamente com os estudantes que não enxergam o óbvio para a gente. É nele que tem o verdadeiro conceito da matéria ensinada. Exatamente. E aí, é o que eu volto a falar, João. Se a gente não faz aquele exercício de humildade, você rapidamente tira do bolso alguma ofensa e fala, pô, você é burro, cara. Você não tem que fazer matemática, ou você não tem jeito para fazer matemática, ou você não tem dom para fazer matemática. Então, muitos professores nas universidades fazem isso, né? Quando eles se veem diante de alguma situação desse tipo, de alguma dificuldade nesses termos, ele saca algo que corta a experiência, que encerra o relacionamento. É muito triste. É muito triste mesmo. Ana Lúcia está falando aqui, verdade. Obrigado, Ana. Muito obrigado. Ricardo Almeida está falando aqui também. Ricardo, verdade. Ah, Bárbara Marinho, verdade.
É isso daí, é isso daí. Maravilha. Pessoal, ó, o Fernando tá falando aqui, olha, parabéns pelo vídeo, Carlos, muito bom. Obrigado a você, Fernando. Seja muito bem-vindo, amigão. Sempre quando você quiser chegar aí. Então, olha só. Quando é um colega que diz isso, né, que eu chamo de burro, coisa assim, né, já é triste. Quando um professor, então, nossa, rapaz, é o que mais acontece, é muito triste, né? Um professor que é uma pessoa experiente, né, às vezes o estudante, ele chega na universidade, ele espera e acredita que os professores ali são pessoas experientes que desejam acolhê-lo bem, que desejam formá-lo com carinho, e de repente vem um cara e saca do bolso falando assim, olha, você não tem jeito, você não é bom. Pô, cara, se você não entendeu isso, é problema teu. Você já tinha que ter aprendido isso no ensino médio. Então é muito triste ver um profissional, tá certo, de ensino, um profissional que busca, cuja profissão é construir aprendizagem, ele encerrar os vínculos dessa maneira. É muito triste mesmo. Muito. A Dani está falando aqui, ó, com certeza você e sua experiência profissional é referência para muitos. Obrigado, Dani. Muito obrigado, querida, valeu. O Wendel também está deixando aqui um abraço. Obrigado a todos. Pessoal, acho que a gente chegou ao fim do programa. Não há mais perguntas aqui. Eu queria desejar a todos uma ótima noite. Espero que vocês tenham gostado do programa. A Denise está falando aqui uma coisa aqui, eu quero agradecer. Eu que agradeço. Olha só, eu só quero agradecer a todos pelas excelentes dicas. Foi enriquecedor, amei. Obrigado pela oportunidade. Denise, olha, querida, muito bem-vinda. A Matemática Humanista, ela é todo mundo aqui, parceiro, todo mundo que está aqui no canal hoje assistindo. O Ricardo Almeida, a Bárbara Marinho, a Débora Moraes, a Daniele Bruno, a Ângela, todo mundo sempre está presente aqui, dando todo carinho, e seja muito bem-vinda, você sempre vai ser muito bem acolhida. Se você quiser conversar, quiser mandar algum e-mail, matemáticohumanista@gmail.com, se houver algum outros pontos que não tenham ficado claros para você, por favor, né? Seja muito bem-vinda, tá bom, Denise? Olha aí o Leandro aí já. Pô, Leandro, valeu. Então, olha só, queridos, vamos só ficar ligados com o seguinte. Estreia do podcast Matemática Humanista nessa semana. Não percam, é nessa semana. Tá legal? Então, olha, deixa eu só falar mais uma coisa. Estão todos aí? Estão todos aí ainda? Não saiam, só falar para vocês o seguinte. Está vindo aí o especial da Matemática Humanista sobre geometria, tá certo? E eu farei uma entrevista com a minha queridíssima amiga, a professora Ana Calef, uma craque em geometria, em ensino de geometria. Ela foi professora de muitos colegas que estão aqui assistindo. O André trabalhou com a Ana lá no LEG, lá na UF, durante muitos anos. O André está lá levando lá à frente, lá nessa luta de batalha, né? Então, queridos, olha, Ana Calef vai ser uma entrevista, vai ser um programa muito parecido com aquele programa que teve, em que eu entrevistei o Luciano Meira sobre inovação e gamificação. Então, não percam, eu vou conversar sobre geometria, sobre visualização, que é um tema que o Valdir Alves, há um tempo atrás, pediu. Ele hoje não está presente aqui, mas ele hora ou outra ele pinta. Ele tinha pedido para a gente falar sobre visualização e geometria. Então, não percam, tá vindo aí série de geometria na Matemática Humanista, podcast. Queridos, tudo de bom. Espero que vocês tenham gostado do programa. Muito obrigado pela presença de vocês e até a próxima semana com mais um programa da Matemática Humanista. Um beijo e uma boa noite para todos. Tchau, tchau.